Eu tinha Deus como um pai punitivo, que era se eu errasse, eu ia ser castigada. Eu comecei a forçar o meu corpo de uma forma não saudável para andar melhor. Eu tentei me encaixar num lugar onde não me cabia. E dói mais do que ser moldado. Eu sempre me esforcei, porque eu sempre soube que eu ia ter que me esforçar muito mais do que qualquer outra pessoa que não porta uma deficiência. Fala, gente, mais um Teste a Teste Coffee começando. E hoje, gente, tem um toque especial de muita meiguice, de muita... Ai, que vontade de te esmagar! Eu quero que vocês deem boas-vindas a Camille Brugnera! Você sabia que eu tenho vontade de esmagar toda a vida? Eu percebo! Ai, gente, meu Deus, né? O bom da intimidade é que ela nos dá alguns poderes como esse, de poder falar aquilo que eu quero muito. Que alegria ter você aqui, meu amor. Fico muito feliz porque eu falei isso pra ela e agora eu quero falar isso em público. Eu tenho muito orgulho da Camille, da menina que ela tem se tornado em Cristo, daquilo que ela tem construído com Cristo, né? Nessa caminhada a gente vai poder conversar um pouquinho sobre alguns assuntos muito tops, bem polêmicos, muito maravilhosos, mas ao mesmo tempo, assim, de ver a tua sede, a tua fome por Cristo me deixa muito feliz em poder ouvir aquilo que Deus está fazendo através da tua vida, né? E se apresenta aí pro pessoal que não te conhece, essa Fro, vai, conta aí pra nós quem você é. Não tô habituada com câmeras, mas eu tô muito feliz. É uma honra estar aqui. Eu juro que eu imaginei esse momento várias e várias vezes. Sério? Isso é novidade, tá? Imaginei, eu falei, Senhor, quando será a minha vez? Mas é uma honra estar aqui, é uma honra poder compartilhar contigo. Até porque você faz parte dessa história. Então, eu acho que é só o começo de muitos que virão por aí. Eu creio. Em nome de Jesus. Agora tá registrado. Amém. Né? Ai, gente, eu fico até nervosa, sabe? Eu não tô acostumada com câmeras. Mas amém, Deus é bom. Eu acho que a gente tava falando naquele dia do Tropical, né? Sobre saímos pra jantar e ela me chama 2 dias antes pra fazer um podcast. Sim, porque ela falou assim, né? Quando será a minha vez? E quando a pessoa pensa nisso, o Espírito Santo vai lá e sopra no ouvido da pastora Priscila e diz, é agora. Ah, então é agora, então é agora. E aí ela topou e aqui estamos nós, entendeu? É desse tipo. Gente, uma coisa que eu falo muito nos podcasts e eu quero repetir é, o tete a tete com a Pri não é meu. Tá lá com a prima, na verdade tinha que ser tete a tete com Deus, eu já falei isso várias vezes, mas agora com o marketing pegou, agora ficou. Mas o tete a tete é do Senhor Jesus. E eu falo assim, Senhor, tu traz quem tu queres, tu faz do jeito que tu quiseres, porque eu não tenho poder nenhum sobre isso. E é por isso que você tá aqui, porque foi o próprio Deus que te direcionou pra estar aqui, porque disse assim, Senhor, só falta uma pessoa. E eu já conheço a Camila há anos. E sinceramente falando, não fui eu que pensei. Porque, tipo, na hora que a gente tava no Tropical, o Espírito Santo impeliu e disse assim, faz o convite. E aí foi a hora que eu falei. E olha que interessante. E aí a mãe dela disse assim, ih, mas você trabalha, Camille, lembra? E eu disse, puxa, então não é, Camille. Que estranho, mas por que o Senhor fez eu chamar? Aí, de repente, sexta, você não trabalhava, que era o dia da gravação. Eu disse, uau! E deixa eu falar uma coisa pra você. Eu nunca gravo na sexta. Você talvez não saiba disso, mas a gente nunca grava na sexta. Ricardo está aqui pra falar isso comigo. Cara, não gravamos na sexta. Então Foi é Deus de de Deus detalhes. mesmo. Tu entendeu? Era pra você estar aqui. Amém. Que alegria. E aí, quem a Camille é? Ô, gente, a Camille não tá preparada pra ser uma jovem adulta. A Camille tá aprendendo muito em relação a como crescer sendo uma pessoa virtuosa, uma mulher virtuosa em Cristo Jesus. E eu acho que tudo começa lá quando eu tinha uns 12 anos, que foi quando eu comecei a sentir sede por Jesus, que eu conhecia mais de Cristo do Madrid, que eu fui bem pequenininha com uma amiga minha, e hoje eu vejo os frutos daquele encontro, que era só um culto que eu ficava perdida, assim, olhando pro povo, sem entender nada. E eu falava, poxa, um dia eu quero estar ali. E eu olhava pros pastores e falava, poxa, um dia eu quero estar ali, parece ser tão legal. E ali começou um fruto muito grande do Senhor no meu coração, de querer cuidar. Porque eu fui muito cuidada naquela época, pela família da minha amiga na época, né? E quando eu tinha uns 14 anos, começou a pandemia, que foi ali no comecinho do ano, eu tava no TikTok,
perdida, minha filha, vendo coisa de madrugada. E de repente No auge passou do TikTok, né? sim, passou um vídeo da Jay Reis falando sobre Sim. identidade, eu acompanho ela até hoje, Uau. e ela começou a falar de Jesus e curiosidade sobre a Bíblia, e eu achei ela tão engraçadinha, que eu comecei a stalkear o perfil dela e descer, e eu falei, caraca, Jesus parece muito legal. Eu quero conhecer esse Jesus que ela fala. Eu falei, gente, mas pra mim Jesus não era assim. E ela tratava Jesus como um melhor amigo, eu fiquei, ué... Porque na minha cabeça de adolescente, eu tinha Deus como um pai punitivo, Uau. que era se eu errasse eu ia ser castigada. E eu comecei a ouvir o meu TikTok, ele se converteu sozinho, porque Olha, começou a glória a Deus. aparecer um monte de vídeo, eu ficava com medo, e o povo: "Mas se você não aceitar Jesus agora, você não tem mais tempo". Eu: "Jesus, como assim?". E eu fiquei com muito medo na época, e eu falei: "Tá, então eu vou, mas eu vou com medo", porque eu senti medo do que era o evangelho naquele momento. Porque ainda estava tudo muito novo, sem entender direito, né? E eu tinha medo de errar, e você fala assim: "Ah, não, tá despedida, pode ir embora, pode ir embora". E até que eu vi um vídeo da Gabriela, da Gabi Costa, que ela falava que não importa o quanto você peque, o seu pecado não muda quem você é pra Deus, mas muda como você vê Deus. Eita, que E eu forte. fiquei: "Como que eu vejo Deus?". Aí eu comecei a me questionar, e eu lembro que eu dobrei meus joelhos e eu falei: "Jesus, eu acho que eu te conheço". Mas eu não era evangélica na época, eu não pensava em ser cristã. "Eu acho que eu te conheço", porque eu sempre tive curiosidade de conhecer muitas religiões. Então eu Uhum, pesquisava muito, eu ia uhum. atrás, eu via vídeos, e eu consumia muita coisa que eu não deveria consumir na época. Isso já vai ter um peso muito grande aqui pra frente, mas eu comecei a questionar o Senhor e eu tive meu primeiro contato com Jesus no meu quarto. Uau. Foi quando eu perguntei: "Tá bom, mas quem é Jesus?". E eu comecei a procurar numa Bíblia, uma Bíblia católica na época, e eu procurava e eu comecei a ler perdidamente, eu comecei a engolir aquilo ali, e meses depois a gente conheceu a Alma de Cristo, que é onde eu te conheci, e foi num impulso do meu pai que eu não estava esperando por aquilo, eu vejo que foi a mão do Senhor, que ele quis entrar. Eu olhei e falei: "Ah, uma igreja aqui, né". E eu só pensei, e ele me falou: "Não, vamos entrar". Quando entramos o pessoal saiu. Eita. Aham. Aí eu falei: "Poxa, Jesus, Como assim logo agora que eu achei que eu ia te conhecer? poxa". Aí eu Mas foi foi porque chegou no final do culto, foi isso? sim, a gente chegou no louvor final. Que Eu fiquei loucura. tão frustrada. E ali o Mário se apresentou e a Lorena. Sim, Logo depois a Lorena começou a me liderar, porque a gente foi pra igreja 2 domingos depois. sim. Foi o primeiro contato que eu vi meus pais chorando no culto, eu falei: "Como assim?". Eu Uau. fiquei perdida, eu falei: "Ué, estão chorando?". E quando eu comecei a prestar atenção, quando você subiu no altar. Uau. E me veio aquele sentimento de criança de novo: "Poxa, Senhor, um dia eu quero muito estar ali, parece ser muito legal". Mas eu achava legal a ideia do altar. Não o preço que você pagava pra estar ali em cima, que você paga Uhum. até hoje. Eu não entendi aquilo ali. Mas eu lembro de você falar: "Se você que ainda não conhece Jesus, vem aqui pra frente". Eu falei: "Não vou, não vou, Jesus, eu até te acho legal, mas se eu te aceitar, eu vou ter que usar saia longa. Eu não quero". E eu falava: "Senhor, eu Os não quero. dogmas, o medo de ter que Senhor, eu não quero mudar quem eu sou, eu quero vir pra igreja de calça". Olha Eu só. pensei com os meus botões. Mas provavelmente eu estava de calça lá em cima, né? Tava não, Oxe! tava com aquele seu vestido longo, branco. Ai, gente, Ai, ela lembra de tudo, eu não sei nem que eu vestido é. lembro. Mas assim, ó, a Camille é uma coisa muito interessante ela falar isso, porque assim, ó, desde que eu conheço ela, ela olha pra mim e diz assim: eu vou ser uma mini Pri, eu vou ser uma mini Pri, eu sou Priscila Matos, eu sou Priscila Matos. E eu acho muito engraçado, porque diversas, não foi uma vez, foi diversas vezes a gente chegar no culto e a gente tava com roupas iguais. A gente tirava É fotos, verdade. porque a gente chegava gêmeas, com a mesma cor de calça, mesma blusa, eu digo, "Oh, meu Deus, você tá uma mini Pri hoje", e a gente tirava fotos, era incrível, né? Eu me Mas sentia a última era bolacha do pacote. foram muitas vezes que aconteceu isso. Foi, e ali começou um processo de admiração muito grande pelo pastorado e pela Sim. liderança. E eu falei: "Poxa, eu quero acompanhar de perto", só que eu não era convertida, então pra mim, a liderança era só manda fazer e que se virem. Pra mim era isso. Só que eu comecei a buscar muito o Senhor, porque eu pedi aos 15 anos pra minha mãe uma Bíblia, de Dia das Crianças. Uau. Eu vou ser criança até eu casar. Sim, exatamente. Aí Eu sou até hoje. É eu mentira. en eu encontrei o pastor Gisiel na livraria, e ele Sim. me indicou a minha primeira Bíblia, e aquela ali, tadinha, tá toda acabada. Usei Que ela bom, né? Que muito, bom. e ali foi quando eu comecei a entender o evangelho, que ali eu falei: "Uau, Cristo não é uma religião, é uma pessoa. Então eu não posso tratá-lo como uma religião,
E eu sou uma religiosa, eu comecei a pensar: "Será que eu sou religiosa demais?". Porque eu comecei a pensar que tudo era pecado. Uau, daí entrou no extremismo, né? É, tudo era pecado. Não, não posso, é pecado. E eu sentia que Deus Pai ia me castigar se eu errasse. Uhum. Então, quando Porque a eu ideia do Deus punitivo ainda estava sim, então quando eu entranhada. caía, eu me sentia olha, um patinho feio. Aí eu falava: "Senhor, eu não queria, me perdoa", e eu não me sentia perdoada. Por quê? Por mais que eu tivesse o perdão do Pai, eu não me sentia limpa daquilo ali. Digna, né? Exato. Não que a gente seja digno da graça, mas Sim. eu não me sentia perdoada, porque eu não conseguia me perdoar. E ali, com o tempo, isso passou-se uns 2 meses, eu entendi que Deus Pai não ia me punir quando eu caísse, mas que Ele estaria para me levantar. Porque alguém disse pra mim, eu não lembro quem era, que falou que a mulher do fluxo de sangue não sujou Jesus quando tocou na veste dele, mas ela foi Foi limpa. limpa. E é a mesma Uau. coisa com o pecado. Nós não sujamos a Cristo, mas nós nos limpamos. Quando chegamos a ele, eu falei: "Uau, então tá, então eu não sujo a Cristo". Aí eu tirei as máscaras da minha cara e fui aos pés de Jesus e falei: "Senhor, eu sou assim, 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 eu não presto". Eu falei: "Senhor, eu não presto". Eu comecei a dar nome aos pecados, eu falei: "Eu quero me livrar disso, disso, disso". Eu fiz uma lista e eu falei: "Até o final do ano, ou o Senhor muda tudo isso aqui, ou eu vou continuar insistindo até isso aqui mudar". Porque se o Senhor é tudo isso que o povo fala, eu quero saber quem é. Eu quero saber quem é. Porque eu falei para o Senhor: "Eu ouvi dizer que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda faz milagres, então tá. Então eu quero conhecer o Deus que ainda cura e que ainda faz milagres". Quer entrar nesse assunto? Quero. Camille, ela é um milagre de Deus, assim, Deus do ventre da mãe dela. Amém. E eu quero que tu conte um pouquinho do que tu tem, o que que houve. Vamos lá. Então, eu nasci prematura, foi de 6 meses. Eu dei um Apressada susto, desde então. eu dei um susto. Como dizem meus amigos, eu não nasci, eu fui expulsa. Ah, tá. Ou não, né? Ou você se auto. Bom, agora. Eu saí correndo, minha mãe espirrou, gente, saí. Foi fácil. Aí eu nasci prematura, eu tinha 20 e tantos centímetros, 26 centímetros, eu era um ratinho. Eu era muito pequena mesmo. E por eu ter nascido prematura, eu acho que deu um susto muito grande nos meus pais, né? A gente demorou por volta de. A gente, como se eu soubesse muito. Ah, Nós sim, demoramos tava 1 ano lá. e pouco pra descobrir o que eu tinha, que era um tipo Uhum, de paraplegia, se eu não me engano, que e me permitir andar, só que com uma certa dificuldade. uhum. Os calcanhares não encostam no chão, os nervos são mais contraídos, então o que faz com que eu não encoste os 2 pés perfeitamente no chão. Só que conforme eu vou andando, eu vou criando uma perna de base. Então aquela ali é a que trabalha, que fica em pé, Uhum. certinho, esticado, com os calcanhares no chão. A outra é a preguiçosa, que eu nunca uso. Eu tenho 19 anos e eu escuto a vida toda: "Estica esse joelho". E uma cutucada: "Estica o joelho". Então É uma cutucada, é ótimo. e a cutucada. Aí então, me permitiu sim caminhar, mas eu fiz muito acompanhamento médico, muito. Uhum, Eu lembro da mãe dizer que a gente ia 3 horas da manhã para o centro de Floripa, porque uhum, do lado do hospital infantil tinha uma reabilitação, que eu fazia aplicação de botox, que é uhum. uma agulhada, atrás dos músculos da coxa, 2 atrás da coxa, 2 atrás da panturrilha, e de vez em quando eu tomava no pé e na coluna. Pra ver se fazia Sim, esticamento. porque nesses 10 primeiros dias que a gente tomava o Botox, a gente tinha que fazer seguidos fisioterapia direto pra ver se dava um up. Resultado. Realmente deu muito resultado. Deu muito Uhum, resultado. Querendo ou não, uma pessoa que porta uma deficiência, né, que é uma paralisia cerebral, não caminha, uhum. não vegeta. E eu não sei, eu perguntava pro senhor, quando eu descobri isso, eu falei: "Mas por quê?". E eu perguntei muito pro senhor, sabe, por que eu? Porque eu não gostava de mim. E foi por muitos anos assim, sabe. Como que ela não Talvez gosta dela? Olha que coisa mais linda! Gente preciosa! Essa guria gente, vocês não estão aqui, mas o cheiro dela, ai, sério, dá vontade de ficar cheirando assim. Esse sorriso, olha só, cara, que coisa mais linda. Como que alguém pode não gostar disso? eu me comparava muito, Aí, ó, muito. perfeito. Isso vai pra todo jovem e adolescente que tem entre 15 e 16 anos. Galera, o que Deus tem pra vocês é só pra vocês. E é muito maior do que vocês imaginam. Porque a gente olha pro outro e fica: "Nossa, eu nunca vou ser assim". Porque eu É. olhava pra todo mundo e eu me sentia o pior dos crentes. "Nossa, eu sou tão eu olho pra pessoa, parece tão espiritual, eu não sou nada, Jesus". E eu me comparava demais com qualquer pessoa. Até eu ser empurrada pra liderança, porque eu não tive muita opção, né, eu fui colocada ali dentro. A pastora virou pra mim: "Quer liderar?".
Aí eu falei, quero. Passou-se um mês, o Mário me liga, me acordou de manhã. Seguinte, vai assumir um GC, tá? Eu, oi? Como Eita, assim? foi assim, não Foi assim, o lembro Mário me não. ligou de manhã, você vai Eita. assumir um GC com a Aira, você quer? Eu acho que eu quero. E aí eu fui pro culto, eu te contei, eu tava no banheiro, falei, vou atrás da pastora. Aí eu te contei, mas tu começou a me encorajar, e eu com medo, mas é só o começo, Deus tem algo pra ti, e eu, meu Deus. E eu chorei muito naquele dia, porque eu falei, como que eu vou liderar se eu não te conheço, Jesus? Porque na minha cabeça, Deus Pai ainda era punitivo, então eu tinha medo de errar com a liderança, porque eu sempre ouvi o pastor Diego falar que líder não é quem manda, é quem corre para os outros andarem. E se o líder cair, todo mundo cai. Eu falei, se eu cair, Jesus! E eu chorava demais, porque eu tentava ser a melhor pessoa do mundo, mas na performance, não pela graça. Eu tentava fazer com a força do meu braço. Isso durou uns 3 Ah, meses. mas peraí, essa fala do pastor Diego, eu já lembrei, aquela, se o líder tá correndo, o liderado tá caminhando. Se o liderado tá Exatamente. caminhando, o liderado tá sentado. Se o líder tá sentado, o liderado tá deitado. E se o líder tá deitado, o Os outro tá liderados morto, estão já dormindo. acabou, né? Então, era mais nesse sentido, tipo assim, de você tem que tomar a frente, tome a decisão, né? Não era bem do cair, mas ok, vamos lá, vai lá. Isso. E aí, Aí eu lembro que eu falei pro Senhor, então eu quero que o Senhor me ensine a liderar. Só que por que que eu falei isso? Porque doeu tanto, sim. doeu muito. Eu acho que as pessoas confiarem no que eu tinha com o Senhor para poder me colocar na frente me obrigou a ter um maior relacionamento com Deus. Uau. Não assuma liderança se você não tem um relacionamento firme com o Senhor, mas foi um caso à parte. Quando eu falei, poxa, vai ser Foi um cobrado de acelerar mim. de Deus para que você conhecesse de fato quem ele era, né? Se vai ser cobrado de mim, eu vou ter que dar tudo de mim. Uhum. E ali eu comecei uma busca intensa pelo Senhor, eu comecei a cuidar das meninas de 15 a 14 com a Aira, e logo depois eu fui para os menores, de 11 a 13 anos, que foi o maior período de liderança. E até hoje eu tenho contato com elas me chamam, ainda me sinto a última bolacha do pacote. Tia Camille, deixa eu te contar. E eu, gente, eu sou tia. Eu ainda sou uma menininha. Como assim eu sou tia? Ai, que E deixa eu te graça. contar. E elas vinham chorando pra mim e eu me senti uma Priscila da vida, porque eu vivia chorando pra ti, né? Deu tudo errado. Calma, Camille, relaxa. Deus não tem de detalhes. E eu falava a mesma coisa. Calma, Deus não tem de detalhes. E orávamos Respira. juntos. E ali foi um período em que eu pude orar por alguém e quando eu precisava de um abraço, eu abraçava. Uau. Porque eu não tinha tempo pra me vitimizar naquele momento. Aquelas almas dependiam da minha posição. Então, aquilo me assustou, mas me deu um empurrar muito grande pra frente. E vem a melhor parte de tudo, que foi ali pro meio da liderança, quando a gente assumiu o Life Team, eu e a Cris. Meu Deus, eu amava liderar com a Cris. Eu amava. Eu achava ela muito leve. E como ela era uma mulher adulta, eu aprendia muito com ela. Muito. E as meninas começaram a me pedir conselho. E quando eu vi que eu não precisava mais fazer nada, que elas lidavam com tudo sozinhas, tipo, eu falei, poxa, eu fiz direito. É. Então eu consegui, porque quando eu me atrasava por causa de alguma coisa, elas começavam sozinhas, elas oravam. Tinha GC que não tinha GC, que ela só começava a oração inicial e de repente uma caía. E a outra orava e falava em línguas, e eu perdida no meio, sem entender Uau. absolutamente nada. E eu ali, o Senhor falou: viu como não é pelo seu braço? Uau. Viu como sou eu quem faço? Você não tem poder para fazer isso aqui, sou eu quem faço. Eu que produzo esse fruto. E aí eu comecei a pensar que se eu não fizesse por elas, não teria quem ia fazer. Que Uhum. aí eu comecei a subir o meu ego. Perfeito. Acho que todo líder tem uma hora que ele acha que é realmente por ele. Que, se eu não for, se eu não fizer, se eu isso, se eu isso. Inclusive, tem muita gente que para de cuidar de si mesmo, ter o autocuidado, ter o momento com Deus e tá fazendo pra Deus, sem ter algo com Deus. E é Uhum. muito forte isso aqui. E eu acho que daí todo mundo entra nessa crise de ativismo, né? E onde Deus tem que dar um jeito de parar, dar um chacoalhão pra pessoa, opa, as coisas continuam sem mim. Então, peraí, eu que tenho que ter a minha constância, eu que tenho que ter minha agenda mais regrada, eu tenho que ter o tempo pra mim, tenho que ter o tempo pra Deus. E eu falo, né? Tô falando isso muitas vezes. É Deus, eu e aí o mundo. Primeiro Deus, depois eu, vou cuidar de mim, vou cuidar das minhas coisas, e agora eu sirvo o mundo, porque daí eu tô preparado. Porque é amar o próximo como a ti mesmo, então peraí.
Eu tenho que me amar primeiro antes de amar o próximo. Como é que eu vou amar o próximo como amar a ti mesmo se eu não me amo? Então eu não vou nem amar o outro, nem eu. Então, tipo, vai Uhum. dar tudo errado. Então, é Deus, eu e aí o mundo. Então, que legal poder ouvir isso de ti. Aí veio essa clareza de, opa, não sou eu que tô fazendo, é o Espírito Santo. Sim. E quando o Senhor me mostrou, assim, que eu não podia fazer nada, que a obra continuaria assim sem mim, porque a obra não é minha, eu me senti ofendida. Assim. Eu me ofendi com Deus, falei: "Poxa, o Senhor me chama pra nada então". E eu Sou fiquei uma inútil, né? Tipo é, assim. eu sou uma inútil, eu não faço nada então. E ali eu comecei a querer pender pro lado, querer cair, querer murchar. Eu não pensava na época em me desviar nunca, mas Uhum, eu murchei. Eu fiquei uhum. muito magoada, porque foi a época que olharam pra mim e falaram: "Família, para, para". E a minha mãe falava: "Descansa, tu não dorme, descansa". E eu: "Não, não posso, porque ninguém vai fazer. Se eu não fazer, quem vai fazer?". Meu Deus. Aí estão contando comigo, só que eu esqueci que o Senhor também contava com a minha presença no secreto. E aí eu fui de madrugada, o Senhor me acordou e falou: "Quanto tempo você não fala comigo?". Eu falei: "Então tá, eu vou com sono mesmo". Abri a Bíblia na passagem de Marta e Maria. Falei: Eita. "Não podia ser mais explícito, né". Vários tapão na cara, assim, pau, pau, pau. E eu comecei a ler aquela história, e eu falei: "Meu Deus, eu sou uma Marta. Meu Deus, quanto tempo que eu não chego aos pés do Pai, né". Foi aí que eu falei contigo: "Pastor, eu preciso parar". Naquela época eu tentei, eu fui na reunião de liderança, que era todo ano de 9 de dezembro, eu nunca vou esquecer essa data. E eu falei: "Pastor, eu preciso dar uma parada". E eu realmente dei uma segurada, assumiram um pouquinho no meu lugar. E depois daquilo ali eu comecei a me ofender muito com estar dando certo sem mim. Eita. Porque, tipo assim, o Senhor já tinha me falado, mas eu acho que dar o baque do: "Meu Deus, as coisas estão acontecendo sem mim", é mais triste. Uhum. E as meninas começaram a se afastar uma da outra, a gente começou a perder a unidade no GC. E eu comecei a me sentir impotente. Falei: "Mas eu reconheci que o Senhor que faz, por que que eu tô me sentindo impotente?". Aí o Senhor falou: "Há quanto tempo você não me chama de pai? Quanto tempo você não chega no secreto? Há quanto tempo você não faz algo diferente?". Aí eu: "Poxa, Senhor, então tá, então tá". Ali eu me joguei ao completo na presença de Deus, só que o meu coração foi muito roubado nessa época, porque eu não guardei ele direito. Jovens, guardem o coração de vocês. Eu comecei a ferir os processos de Deus e comecei a assumir algo fora do tempo. Comecei a assumir processos fora do tempo e, gente, foi me avisado. Não foi por falta de aviso, eu fui teimosa. Mas eu achei que eu estava pronta, porque quando eu comecei a me aprofundar no Senhor, subiu meu ego de novo. Viu? Sou bigada. Sou íntima de Deus. Sou mais espiritual que todo mundo. Que eu comecei a dar sermão de coisas que era hipocrisia, que eu também errava. Uhum, uhum. E eu não tenho problema em ouvir, em falar isso hoje, porque hoje eu sou sarada em relação a isso, mas foi Amém. uma dor muito grande no meu coração quando eu descobri que eu era uma pessoa soberba, assim. Eu fiquei muito chateada. Não, eu passei por isso também. Eu sei, dói. Dói você olhar e você olhar pra você e dizer assim, cara, eu sou orgulhosa, eu sou É, soberba. Pera aí, deixa eu baixar minha crista, porque foi bem isso que Deus fez. Ele pegou e ele me esmagou, me quebrou e disse assim: "Ei, Priscila, sem mim você não é nada". E de fato, assim, olhar isso, eu disse: "Caramba, olha minhas atitudes". Eu comecei a ficar mal. E já sendo pastora. Então, tipo assim, olha que incrível. E foi através de um livro da Joyce Meyer, que era Mentes Tranquilas, Almas Felizes, se eu não me engano, o nome do título. E assim, ó, foi um livro que me quebrou, a Joyce Meyer também, na época, também foi quebrada. E através do testemunho dela, eu me vi. E ela contando as coisas ruins que ela fazia, eu dizia, eita, eu eu faço sou igual. isso também. E aí foi onde Deus me mostrou que eu era orgulhosa e onde, tipo assim, realmente comecei a pedir ajuda. Realmente comecei a entender que, tipo, todo mundo, pra cuidar, tem que ser cuidado. E assim por diante. Era uma coisa que, na teoria, eu já sabia. Mas e a Na prática, prática, né? Então faltava minha prática naquilo. Então, tipo assim, foi o pontapé para que eu pudesse realmente pedir ajuda e saber que sozinhos nós não somos ninguém. Então, quem sabe você tá aí em casa, até vou pegar esse gancho pra falar isso pra você. Quem sabe você tá aí e com diversas demandas na sua mão. E às vezes você diz assim, não, vou dar conta sozinho, vou dar conta, vou dar conta, vou dar conta. Ok, você pode ser que dê conta, mas ao invés de ser super-homem, super-mulher, seja pessoas maravilhosas a ponto de pedir ajuda, de ser humilde o suficiente, dizer assim, ei, eu preciso de você. Deus formou um corpo para que um dependesse do outro. O pé não pode andar sem a perna não pode pegar nada se a mão não pegar para ela. Então,
presta atenção, nós precisamos uns dos outros. O Espírito Santo, ele fez nós como igreja, como corpo, justamente por um objetivo, que um precisa do outro. Tomando o rumo do corpo, eu me feri muito com a igreja em relação a coisas que eu achei que não ia acontecer na igreja, Uhum. como comparação A expectativa e a realidade da coisa. das outras pessoas comigo. Elas colocavam uma expectativa que eu não tinha como. E me feri dentro da liderança, isso é um tópico sensível que eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Que como eu tenho uma dificuldade, uma deficiência, que eu postei aquilo por muito tempo, em nome de Jesus não posto mais, eh, eu comecei a ser comparada: "Não, não, não, não chama a Camille porque ela não consegue ir", e é uma trilha Meu tranquila. Deus. "Não, não chama a Camille pra fazer tal coisa porque ela não vai conseguir". E eles colocavam uma limitação em mim que eu não me colocava, porque eu dou glória a Deus pela vida dos meus pais que nunca criaram uma deficiência, criaram Perfeito. uma criança. Então o meu pai meu pai deixava minha mãe um pouco louca. Meu pai me desafiou muito, Pra vida, né? minha mãe foi muito protetora, meu pai me desafiava muito. "Não, tu consegue sim, tenta, levantou, caiu, vamos". Então, Uhum. nunca fui criada como a maioria dos pais hoje criam uma deficiência. Uma criança não é uma deficiência, uma criança é uma criança, que tem que aprender a cair e levantar, que senão quando na vida adulta ela vai cair e vai se machucar cada vez mais. Uhum. E às vezes não Então conseguir levantar por falta de aprender a levantar, né? exatamente. Perfeito. Então eu ficava: "Poxa, Senhor, mas por que que ninguém me perguntou se eu consigo?". E aí eu voltava ao tempo de escola. Nossa, eu não sabia disso aí, que loucura. Eu E voltava ao aí? tempo de escola, era um gatilho muito grande, e eu me sentia uma criancinha na quinta série sofrendo bullying. "Não, não chega perto dela porque pega". É tipo doença, é tipo Uhum, gripe. uhum. "Não, não vamos ser amiga dela porque é feio pra nós andar com ela". Eu tive que ouvir: "Não, não usa vestido na época eu não era cristã, não usa vestido na festa junina, não usa vestido, porque eu não quero ter que andar com você de vestido do meu lado". E eu chorava muito naquela Meu época e Deus. chorava na época que passou, quando eu tinha uns 15, 16. Já era líder, já cuidava, já fazia um rolo grande, eu corria pra lá e pra cá, eu amava isso. A sensação de ter liberdade, de ninguém me ver como coitada. Porque eu não me via como coitada, eu não tenho por que E não alguém é. ver. Perfeito. E eu não tinha problema em dizer eu não consigo, porque era uma realidade. Sim, Se eu realmente não consigo, eu vou dizer: "Galera, aqui é meu limite, pra mim não perfeito. dá". Uhum. Mas eu me desafiava. Eu nunca tentei, eu vou tentar. Se eu me machucar e ver que é imprudente, eu não vou fazer. Mas se eu visse que eu conseguia com uma certa dificuldade, eu dava 3 voltas, mas eu fazia. Só que por me limitarem e me compararem, e não, porque se ela for a gente vai ter que ficar cuidando dela, eu me sentia tão triste. Eu falava: "Poxa, Senhor, dentro da igreja era pra ser eu era pra me ficar tão em paz ali dentro". Aí eu comecei a me afastar dos meus amigos da época, porque eu me senti horrível. Claro. Eu me senti a ovelha negra. Então eu comecei a forçar o meu corpo de uma forma não saudável pra andar melhor. Então eu Uhum. acabei com meu joelho na época, acabei com meu joelho na época, eu senti muitas dores no quadril, e não era de uma forma que eu estava me alongando tentando melhorar, não, eu estava me forçando de um jeito que não ia me ajudar. Eu tentei me encaixar num lugar onde não me cabia. E dói mais do que ser moldado. Meu Deus. Ser moldado dói muito menos do que se encaixar onde não se deve, porque você continua se machucando. O molde em algum momento acaba. Então, eu me feri demais, porque eu ouvia uma galera que eu admirava, e quando eu ouvi que me tiravam pra nada, de: "Não, chama tal pessoa", e é parente e amigo meu, porque ela consegue melhor. De fato, eu ia fazer no meu tempo? Ia, mas ia fazer com a maior excelência que eu pudesse. Com certeza. Isso eu de fato, virava noites e noites pra mas entregava muito bem feito, isso nunca Eu sempre me esforcei, tem porque eu sempre problema. soube que eu ia ter que me esforçar muito mais do que qualquer outra pessoa que não porta uma deficiência. Pra tudo, pra vida, pra um trabalho, pra uma faculdade, porque eu ia ter que, primeiro, lidar com a forma de eu ser diferente e fazer melhor, porque as pessoas, na boa intenção, às vezes não é na maldade, me viam como frágil. Me viam como uma pessoa frágil, que em qualquer momento pode cair e se machucar. Eu sei que era um cuidado, mas me limitava e eu odiava isso. Porque é só me perguntar. Hoje eu trabalho e, graças a Deus, a minha gerente, ela não me vê como uma coitada. Ela: "Deixa que a Camille consegue". E eu virei pra ela: "Eu consigo? Vocês eu consigo então tá, e eu vou ter que dar um jeito". E se eu não conseguir, eu chego e falo: "Lu, Não não deu deu. mesmo". E tudo certo. Tudo bem. Sim. Então, hoje, lidar com esse complexo que eu tive de inferioridade é muito mais fácil. Porque entender quem nós somos em Cristo não é
você simplesmente aceitar: "Ah, mas tá tudo bem porque Cristo é comigo". É muito mais além. É muito mais além. É você trabalhar em filtrar o que você escuta. E filtrar pra mim é muito difícil. Muito. Até hoje é difícil. Então, hoje eu olho pra trás e eu vejo que eu cresci. Ali eu cresci. Porque eu fiquei sozinha. E eu, como eu falei pro Ricardo há pouco tempo, a gente busca Deus só na hora do vamos ver, né? Na hora do vamos ver, que a corda aperta, a gente busca de verdade. E Sim. ali eu falei: "Senhor, então tá. Eu sei que o Senhor não me vê assim, mas eu também me vejo". Eu comecei a me ver assim, porque de tanto que me falaram, eu comecei a me ver como uma coitada. Acreditar. Uhum. E aí eu falei: "O que que o Senhor pensa sobre mim?". E ficou ali. Eu não quis ouvir, eu não dei espaço pra Deus falar. Chorei, chorei, chorei e voltei a dormir. Não dei espaço pra Deus falar. E naquela época, eu não quis mais saber disso e me fechei pra igreja. Engatei em situações da minha vida, em relacionamentos que não valiam a pena, que eu engatei porque eu me via na obrigação de ter alguém que Pra não via validar, pra exatamente. te validar. Porque assim, se eu pensava, eu ouvi muito a minha vida inteira que ninguém vai querer casar comigo. Não, tu não vai arrumar um marido, como é que tu vai segurar os teus filhos no colo? Dentro da igreja. Meu Deus. E ali eu me machuquei muito. E falei: "Poxa, Senhor, verdade. E agora? Ninguém vai me querer". E quando a primeira pessoa apareceu, eu me joguei de cabeça. Eu me feri muito porque eu ouvi mentiras da parte dos meus amigos, das pessoas que eu achei que iriam me apoiar, não estariam do meu lado e inventaram calúnias sobre mim. Ali eu me magoei com a igreja, me magoei com todo mundo que quando eu precisei de ajuda, eles viraram as costas porque não acreditaram em mim. Aí foi nessa época que eu falei: "Chega, Senhor, eu não quero mais ficar aqui. Chega, pra mim deu". Fui pra outro local, muito machucada, muito machucada. Eu saí da igreja ferida. Eu conversei com cada um, pedindo perdão e perdoando, mas querendo ou não ficou aqui, O resquício. ficou enraizado. E aí eu fui tratando com peguei intimidade com a pastora, com a Andréia, e fui fazendo SOSO e acompanhamento pastoral e conversava com a Andréia, e ela foi muito paciente comigo, porque demorou muito esse processo. E no SOSO a gente tratou coisas da minha infância, coisas que eu nem lembrava, 2, 3 anos, tipo, de idade, que o Senhor me lembrava. E onde começou o gatilho de tal pecado? Porque, querendo ou não, tinha pecados escondidos também. Aonde começou tal assunto da tua vida que hoje você se compara tanto? Quem disse isso? Aonde você ouviu isso? E o Senhor começou a olhar Mostrar. pra mim de um jeito que eu não tinha visto antes. Eu comecei a ouvir atrás de mim, isso é muito forte. O testemunho, oxi, os passos de Deus Pai vindo da minha direção, porque Deus Pai é a representação do Pai na Terra. E eu me sentia muito carente por causa desse relacionamento. E eu sentia que Deus Pai estava longe. Eu sentia Ele no fundo, no fundo, no fundo da sala, enquanto o Espírito Santo e Jesus estavam atrás de mim. E eu ouvia os passos de Deus Pai vindo na minha direção como uma marcha. Marchando atrás de mim, ele parava e sussurrava ao meu ouvido: "Eu faço nascer flores das suas cicatrizes". Aleluia. E eu via de verdade um vaso de barro sendo quebrado. E Jesus colava o vaso e ele ficava branco como cerâmica e as rachaduras eram como linhas de ouro. Uau. Ele colocava um buquê de flores e me dava presentes. Tirava um monte de caixas, parecia caixa de mudança da minha frente e me dava presentes que eu não conseguia abrir. Aí o que ele falou foi: "Não é pra agora. São Uau. presentes que não são pra Mas já agora, tá preparado. mas já tá pronto". Uau. E me vi casando, só não vi o noivo. Tentei, tentei, Amém, eu amém. tentei. Vai ver na hora certa. Mas foi algo que tratou muito da minha identidade. Ali, eu consegui liberar a igreja, mas foi um processo de decisão, porque o perdão eu descobri que não é um sentimento. Não, é E eu decisão. descobri isso muito mais tarde do que eu gostaria. É uma decisão. Você decide perdoar. É que na verdade, por mais que a gente ouça muito sobre isso, a gente só vai de fato entender e realmente realizar no momento que a gente precisa. Não tem jeito, senão passa batido, né? É verdade. Mas eu vou ler um texto que tá lá em Isaías 41:10, que tem muito a ver com você. Eu quero que você explique por quê, pra gente já acabando pro final. Gente, como passa rápido. Meu Deus, o tempo voa. E o texto diz o seguinte: Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Por que esse texto? Amém. Aleluia. Eu escolhi esse texto porque foi você que me deu ele no momento crucial da minha vida. Uau! Você me deu ele com um anelzinho de plástico grampeado dentro. Temos uma aliança. E Uau! abriu o meu casaco no meio do culto, enfiou no meu casaco. Lê em casa! Você falou, lê em casa! E eu, tá. Fui
jantar, tirei o papel do meu bolso, olhei e falei, gente... Ai, que lindo. E ali eu falei, eu tinha medo de tanta coisa, eu tinha medo de soltar a liderança, eu tinha medo de soltar as meninas, porque eu achava que elas eram minhas e não do Senhor. Eu tinha medo de muita coisa, eu sempre fui muito medrosa. E ali eu comecei a ter medo do futuro. Poxa, se o Senhor tem presentes preparados, por que eu tô tão assustada? E se eu não conseguir? Porque eu entendo que a força também tem que vir de mim, eu tenho que fazer minha parte, se eu não conseguir fazer com excelência. Eu sempre me cobrei muito. E ali o Senhor falou, descansa em mim. E um dos presentes eu abri num sonho. Eu tava dormindo, eu tive um sonho bem opressivo, e o Senhor me entregava um presente. E esse presente tinha várias bandeiras. Várias bandeiras. E eu peguei uma na mão e eu acordei, eu não lembro qual era. Na semana seguinte, abri uma inscrição para Bethel. A Eita. BSSM Português, que é a Escola Sobrenatural da Bethel, lá na Califórnia. E eu falei, Senhor, eu não falo da B2B, mas eu tenho uma vontade, pai. E eu falei, vou me inscrever. Amém. Vou me inscrever. Se não der, eu entendo que é de Deus. Mas eu tinha ido no Encontro Night, que foi umas experiências espirituais maravilhosas, que tinha um pré-culto com intercessoras revelando até nome. Uau. Assim. E Camille, abre sua conta no Instagram, fala na internet. E eu acho que eu estar aqui é muito de Deus. Eu topei porque o Senhor me empurra pra fora, né? Até porque você foi invadida por alguém da internet. Perceba, às vezes a gente acha tão banal falar de Deus na internet. Ah, já tem muita gente falando, não. Às vezes Deus tem um público certo pra ouvir aquilo que você está falando, É né? verdade. E aquilo que Deus está depositando dentro de você, porque a unção que Deus dá a você é pra você. Não é pra mais ninguém. Nós somos únicos, especiais e diferentes mesmo. Cada um é diferente um do outro. Não é só você que é diferente, eu também sou diferente. E de formas, assim, únicas que Deus me criou. Então, a Jay Reis foi um instrumento de Deus pra você no TikTok pra ouvir a palavra de Deus. E hoje Sim. você vai ser esse instrumento pra outras pessoas. Amém. Né? É sobre isso que Deus faz. Sim, e lá no Encounter Night, os meus amigos eram do time de administração e eles corriam atrás de mim, Camille, vai lá na frente do altar, o Senhor tem algo pra ti. E eu fui, e ali eu tive uma experiência com Deus de uma liberdade, de uma presença que eu não consegui parar em pé. Eu me jogava no chão e chorava porque eu não conseguia suportar o peso da graça. Quando eu levei isso pra casa, que eu abri um dos presentes em sonho, na semana seguinte, eu não lembro qual era o presente, era uma bandeira. Na semana seguinte eu me inscrevi pra BSSM, consegui o dinheiro em dólar Uau. pra pagar e, gente, foi caindo do céu, assim, de verdade. Quando eu paguei, fiz a entrevista, tinha uma moça comigo, o moço que tava entrevistando mandou ela desligar, tipo, acabou a sua, vou ficar com a Camille aqui. Aí eu falei, pronto, é minha vez. Ele falou, Camille, por mim, você entrou, porque você foi muito sincera. Porque ele me perguntou muitas coisas. Você acredita em dons do espírito? Sim, mas eu acredito em gente que força também. Eu fui muito sincera. Sim. E eu fui muito cética, porque eu fui muito chata em relação à questão de dons, a questão de espiritualizar tudo. E ele falou, eu gostei de você. A gente falou sobre pecados, eu contei um por um, que eu já tinha passado, que eu já tinha sido liberta. E ali, eu entrei na BCSM na semana seguinte, Uau. sem saber um pingo de inglês. Porque é sobre isso. Nada. E eu comecei a ter aulas, e ter aulas, e ter aulas, e veio a fase do vestibular. E veio a comparação, e eu caí de novo, e chorava, e me comparava de novo, porque aparentemente meus parentes são tudo inteligentes, e, e eu tenho que ser também, pra honra e glória do Senhor, mas eu comecei a querer mais do Senhor, mas também querer me esforçar naquilo ali. Então eu volto pra Bethel pra estudar em setembro, mas agora eu parei pra me dedicar ao vestibular. Perfeito. Tudo tem seu tempo determinado. E agora é a hora do vestibular. Daqui a pouco volta pro chamado. E essa é a graça de Deus, porque Ele tem cada coisa pra sua estação. Que delícia ouvir isso. Amém. Eu creio que você vai realizar muitos sonhos daquilo que Deus tem pra tua vida. Hoje você já é uma realidade de pessoa que influencia outras adolescentes, outras pessoas que estão ao teu redor. É nítido ver Jesus em você, no teu Amém. abraço, no teu sorriso, em tudo que você fala. Eu falei no início desse episódio, a sede, a fome que tu tem por Jesus. É lindo que nunca tu perca essa essência, Amém. dessa fome, dessa sede, independente de erros e acertos, tropeços, que isso faz parte da nossa humanidade, mas que você sempre volte ao centro. Senhor, volte ao centro. Senhor, volte ao centro, para que você continue vivendo tudo aquilo que Deus tem, sem desistir e com essa ousadia que a gente acabou
acabou de ler, né? De não temer, entendendo que Deus está com você e dá a força e te ajuda em todas as circunstâncias. Obrigada, Camille, por aceitar esse convite. Eu sei que você tinha muito mais pra falar. Eu sei que tu planejou até um checklist, mas eu sei que vai ficar por uma outra hora, a ponto de fazer parte 2 com você. E a gente vai contar muito mais testemunhos daquilo que Deus tem feito, porque isso é só o início. É a pontinha do iceberg, né? Em nome de Jesus. Ai, obrigada a você que assistiu até aqui. Obrigada, Camille. Deus abençoe. E até um próximo Tete a Tete. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim. São por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem o meu socorro. E ele vem saltando. Ele vem saltando sobre os montes. Você trouxe a mim. Das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar